Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Que bom que você está aqui em mais um episódio do Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster que gosta de conhecer pessoas, gosta de saber mais sobre determinados assuntos. E se essas conversas gerarem novas parcerias, melhor ainda. Só que tem uma pessoa que é expert nisso. É o Daniel Mariliano, ele vai se apresentar, mas ele é head de alianças. Já pensou ter alguém que te auxilia a encontrar a parceria perfeita para o seu negócio, para a sua startup? Faz total diferença. E o Daniel vai falar com a gente sobre isso. Daniel, muito obrigada. Seja bem-vindo à Inovação na Veia. Obrigado. Por favor, se apresente. Prazer. Conte para nós um pouquinho do seu trabalho e como funcionam essas parcerias. Perfeito. Só antes de tudo, para quem já está acostumado, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês já devem estar acostumados aí das outras lives, das reuniões que a gente faz. Meu nome é Daniel Mariliano. Hoje estou como Head de Alianças da FCJ, a nível global, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E o meu papel, basicamente, dentro da empresa, é trazer esses grandes parceiros para a FCJ, seja a nível das Venture Builders ou da própria holding, como a gente chama o guarda-chuvão, até o nível das startups e soluções que elas precisam. Então, basicamente, meu trabalho aqui é fazer essas conexões dentro da empresa e até vivendo um pouco do que eu vivi também quando eu estava na cadeira de startupeiro. Você tem startup ou já teve? Já tive startup que deu certo e a gente chegou no que a galera fala tanto do exit, né, de que foi vendida, e já tive outras que deram errado, que quebraram, que o nome foi para o Serasa e SPC, e aí depois anos para poder recuperar aquele projeto, mas já passei dos dois lados da cadeira, né? Então muitas das parcerias, elas são até do que eu vivi daquele outro lado, e que hoje eu olho e falo, pô, se eu tivesse aquela parceria, se eu tivesse aquele relacionamento, as coisas teriam sido diferentes. Mas vamos falar assim, o que deu errado para que as pessoas entendam e não façam? O que deu errado, e acontece com muita startup, muita, é a questão de achar que vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, eu vou aqui, vou criar minha solução X, vou sair vendendo aí a torta e a direito para o mundo, eu que vou abrir as portas, eu que vou chegar direto no meu cliente, e não é assim que funciona. Então, assim, o mundo, ele não é feito de negócios individuais, o mundo é feito de negócios coletivos, o ser humano é uma pessoa coletiva. Então, você pode ver, basta ir no Google e pesquisar aí um pouquinho, o mínimo do mínimo de psicologia, você vai ver que o humano, ele não é feito para ficar isolado, ele não é feito para ficar numa ilha deserta. Então, tudo rola entre pessoas. Por trás, existe a máxima, né? Por trás de um CNPJ existem vários CPFs. Né? Exatamente. Então, a parceria nada mais é do que isso. E aí a questão do erro também, né? De você deixar de achar que vai fazer tudo sozinho, para você entender que você vai fazer no coletivo. Então, a princípio, é o seu CPF que está por trás de um CNPJ, que você vai encontrar um outro CNPJ que tem vários CPFs por trás dele, e na junção desses CPFs e CNPJs, desse trava-língua, você consegue desenvolver o seu negócio de uma forma muito mais eficaz, muito mais rápida, muito mais inteligente, né? Você falou que tem a máxima de que atrás de cada CNPJ tem vários CPFs, mas também tem aquela, quer chegar rápido, vai sozinho. Exatamente. Quer ir mais longe, vá junto com alguém, né? Uhum. As parcerias, elas envolvem você entender que tem que compartilhar informações, que você tem que compartilhar conhecimentos e muitas vezes você tem que compartilhar ganhos. Exatamente. Talvez a questão que gere um certo incômodo, eu não sei se eu estou errada, mas o que eu percebo é que compartilhar ganhos leva a nem sempre fazer parceria. Uhum. O que você diria para as pessoas que pensam dessa maneira ainda? Eu vou usar uma frase que a gente usa muito com as startups, tá? Você quer
um pedação de um bolo de 100 gramas, ou você quer um pedacinho, e aí a gente pode até colocar uma régua nesse pedacinho, para não ficar tão desproporcional, de um bolo de 1 tonelada. Então, assim, você vai dividir lucros, ganhos e etc? Vai, faz parte do jogo. Mas você tem N casos que você pode estudar, que você pode pesquisar, que aquela empresa, que aquela startup, vou até abrir um parênteses antes, parceria é feita desde que o mundo é mundo. Então, não é só um assunto de startupeiro, não é só um assunto de corporativo. Então, você pode ter lá os teus ganhos sozinho, que consecutivamente você vai ter um CAC, um custo de aquisição de clientes, estando sozinho, você vai ter uma LTV, que é aquele ciclo de jornada daquele cliente de retorno, estando sozinho, ou você pode ter tudo isso em conjunto, que às vezes, naquele individual, ele vai ser menor, mas quando você pegar a junção do todo, tanto do seu lado quanto do lado do seu parceiro ou parceiros, ele vai te dar um retorno muito maior. Então, você vai comer um pedaço daquele bolo de 1 tonelada, que ele vai te sustentar muito mais do que aquele pedação ou do que aquela fatia toda de um bolo de 100 gramas. Fora que o bolo de 100 gramas pode ser um simples bolo de fubá, ou um simples bolo de chocolate gostoso, mas simples. Sim. E o de 1 tonelada pode ser aquele confeitado, aquela floresta negra, aquele recheado de Nutella, doce de leite, morango, brigadeiro e por aí vai, né? Sim. Que aí vai fazer toda a diferença. Daniel, além disso, uma outra coisa que me chama a atenção nas parcerias é a inteligência emocional. Porque saber conversar nem todo mundo sabe. Sim. O que você observa que é a virada de chave para que as pessoas entendam? Porque, às vezes, discordar de ideias não é discordar da pessoa. E há pessoas que não entendem isso, que acham, levam para o pessoal, e aí vem muita dificuldade no relacionar essa parceria. Como que você enxerga? Claro, inteligência emocional é uma coisa que se adquire, é uma coisa que você vai fomentando como qualquer inteligência. Você pode ter uma base, mas você vai aprimorando. Ou deveria ter uma base. Mas, nem sempre tem, nem sempre tem. Mas como seria essa... O que você já observou e você pode trazer para as pessoas a respeito dessa inteligência emocional necessária para parcerias? Sim. O primeiro passo é entender, e aí vai da pessoa, não adianta, mas assim, o primeiro passo é entender dessa questão do mundo compartilhado. Então, antigamente você tinha antigamente você não tinha nenhum, né, mas beleza, de anos para cá você tem 1, 2, 3 carros na garagem, e de poucos anos para cá você está deixando esses carros para ir para um transporte compartilhado, um Uber. Você tinha uma casa propriedade, agora você tem 2 casas via locação, ou agora para os aplicativos, cada hora você pode estar morando em um lugar do mundo e trocando ali a sua casa, trocando seu endereço, com 3, 4 cliques dentro de um aplicativo, dentro de uma PropTech. O primeiro passo é entender que as coisas compartilhadas hoje, elas evoluem mais num custo menor. E naquela hora que eu falei do CAC. Por que eu estou falando do CAC? Eu, Daniel, tenho aqui uma startup X. Eu comecei a prospectar meus clientes, por enquanto totalmente solo, totalmente o lobo solitário para fazer naquela prospecção. Eu vou ter aqui um CAC de R$100, por exemplo, por cada aquisição daquele cliente. No decorrer, eu vou conseguir diminuir esse CAC, mas tem um valor que ele não vai abaixar, entendeu? Você vai conseguir chegar ali, se você for muito bom, você sai de 100 e vai para 30, mas você não vai conseguir reduzir de 30, você não vai conseguir reduzir de 20. Quando eu sento com um parceiro que ele já tem uma base, aí ali eu consigo fazer uma ativação daquela base a 10, a 5, a 2. Então, assim, o primeiro passo é eu entender que eu tenho que trabalhar em conjunto. Já para o segundo, eu entender que, e aí até frase dos Vingadores, né, da Marvel, juntos somos mais fortes. Então, na questão dos juntos, eu tenho minha base, o meu parceiro tem a base dele. Se eu
Vamos lá, respeitando a LGPD e etc, tá? Mas assim, se a gente troca informações, se a gente faz ações de ativações, um na base do outro, nós dois vamos ganhar novos clientes sem necessariamente aumentar o nosso custo de aquisição. Então, conforme eu vou entendendo esses ganhos, a minha questão emocional de querer o pedaço do bolo só para mim, ela vai diminuindo, e a minha questão racional de trabalhar com números e trabalhar com otimização desses números, ela vai aumentando. Pode ser uma coisa, de novo, algo batido, mas quando você tem realmente um objetivo, ou você tem aquele propósito, você consegue administrar essas situações. Sim. Agora, você não... Claro que a gente se prepara para a guerra em momentos de paz, mas naquele momento de guerra você se fortalece, ou seja, você pode preparar essa questão, estudar sobre inteligência emocional, mas na hora que você vivencia uma determinada situação e tem que colocar isso em prática, é que vai fazer toda a diferença. E então criar essas situações de parceria talvez sejam bem interessantes. A gente vai fazer uma pausa aqui, volta no segundo bloco, porque você disse uma frase. Você, no início, comentou assim, desde que o mundo é mundo, existem as parcerias. Eu queria que a gente conversasse um pouco mais sobre como é essa trajetória, para que a gente perceba o quanto essas parcerias foram importantes nos diversos segmentos por aí, tá bom? A gente já volta. Daniel, então, desde que o mundo é mundo, existem parcerias. Por que você acredita que como elas começaram e para quê? Acredito muito, isso é uma teoria minha, tá? Sim, não pela tô sua falando, experiência. Exato, não estou falando nada documentado, vamos dizer assim, mas eu acredito muito, primeiro por essa relação do ser humano não ser um bicho sozinho, vamos dizer assim. Um lobo solitário? Exatamente. Ele precisa ter ali as outras pessoas, ele precisa ter aquele relacionamento, ele precisa fazer as coisas em conjunto. E no segundo ponto, porque a humanidade entendeu que fazer, desenvolver um projeto, criar algo, ou fazer em conjunto, ele é melhor, mais barato, mais prático, com menos erros, que beneficia mais pessoas, nem que esse beneficiar mais pessoas seja um grupo. Então, a partir do momento que eu fiz algo com a minha esposa e deu certo e nós melhoramos a nossa qualidade de vida em casa, beleza, aquilo é uma parceria. Então, não, pô, não precisei envolver um CNPJ, não precisei envolver 400 pessoas de cada lado da negociação. A partir do momento que um indivíduo se juntou com o outro e aquilo ali deu certo, aquilo é uma parceria. E aí, quando a gente leva para o meio empresarial, é quando a gente começa a linkar ou a juntar esses grupos, né? Então, eu tenho um grupo aqui que deu certo, que agora ele quer se juntar com o segundo grupo aqui para ver se dá certo, e depois com o terceiro grupo, e ele vai correlacionando. Uma coisa muito importante da parceria é a questão também de você entender o seu foco e objetivo. Então, por exemplo, eu tenho um foco e um objetivo de fazer tal coisa e ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum nisso. A gente tem um sério problema no Brasil, né? Que o Brasil, um pouco que copiando a França, tem medo de ganhar dinheiro, né? E eu aí, não, se alguém quiser o meu Pix, a gente passa o Pix, tá tranquilo. Sem problema. Temos a Oldbank como banco digital, então já tem até o meio já de facilitar o Pix, tanto a Oldbank quanto a Volut. A Volut cria o banco para passar o Pix, então é melhor ainda. Mas, assim, a gente tem, né, essa questão, até em questão do idioma, né, de onde vem a palavra, por exemplo, Estados Unidos, de onde vem a palavra profit, Brasil, de onde vem a palavra lucro. Então, a gente tem um pouco de problema em falar disso, mas você criou uma empresa, para essa empresa te dar dinheiro e você virar o tio Patinhas nadando ali dentro do cofre, não tem problema nenhum, e você vai achar parceiros que vão querer o mesmo objetivo. Você entregou a idade. Tio Patinhas, tem gente aqui que não sabe o que é. Google e YouTube. É só colocar lá YouTube e o Alexa, né? Fala, Alexa, tio Patinhas, vídeo do tio Patinhas. E ela resolve o problema. Para mim é super comum falar o que é tio Patinhas, porque eu li as revistinhas. Agora eu tenho certeza que tem gente aqui que está ouvindo que não vai saber. Outro dia eu estava gravando para o Bariátrica e a pessoa falou assim, não, é um novo fascículo. Eu falei, minha filha, está quase da mesma faixa, tio Patinhas e fascículo. Mas vamos lá. Essa questão do lucro ela é muito interessante, mas eu queria
levar para um outro ponto. Parcerias podem ser desfeitas. Sim. E eu me lembro uma vez, na padaria, eu fiquei uma época pelo RH da padaria, nós chegamos a ter mais de 100 funcionários na padaria, né, na época em que a gente tinha padaria lá em Araxá, e o Emílio falava uma coisa: não contrate quem você não pode demitir. Uhum. E isso é uma verdade. Sim. A mesma coisa na parceria, não faça parceria com quem você não pode desfazer. Por exemplo, é seu amigo, você quer trazer para essa parceria. Porque a gente tem que pensar que há parcerias menores até parcerias milionárias. Então vamos step by step na história aqui. Nessas parcerias, como você diria para alguém que tem um amigo ou um parente e gostaria dessa parceria inicial, por exemplo, para que dê certo, até chegar numa parceria maior? Certo. O que eu vou falar não é só por mim, posso falar por alguns conhecidos aí, e aí vai entrar um pouco na frase que eu vou falar. É mais fácil você fazer clientes virarem amigos, você transformar um cliente em amigo, do que um amigo virar cliente. E na parceria segue um pouco isso. Tem suas exceções? Tem. Conheço primos que se juntaram e fizeram um baita negócio, tio de um com primo de outro, ou amigo de um, infância de outro, que deram bons negócios. Infelizmente, a maioria não. Então, assim, é mais fácil você conseguir uma parceria de sucesso, você consegue até para a sociedade também. É mais fácil você conseguir uma sociedade de sucesso, uma parceria de sucesso com um estranho, em aspas, né? Mas, assim, a princípio, um estranho, do que você conseguir com aquela pessoa que cresceu com você, que tem o mesmo, a mesma família que a sua, o mesmo sangue que o seu. Então, isso daí a gente vê N números aí na história, né? Tanto na história, quanto outros podcasts, conversas, livros, e por aí vai. Porém, em todos os casos, seja com aquela pessoa que... E aí talvez esse seja o segredo do negócio. Quando eu vou fazer uma parceria, quando eu vou fazer um negócio, quando eu vou fazer uma sociedade com uma pessoa que eu acabei de conhecer, eu faço um contrato, eu acerto os termos, eu negocio o que cada um quer, que nem eu falei da questão do dinheiro. Fulano, você quer ganhar dinheiro também? Não, eu quero ajudar o mundo. Beleza, então eu tenho um propósito. Exato, então continuamos amigos, continuamos colegas, mas você segue sua vida porque eu vou seguir a minha, porque eu quero nadar no cofre de dinheiro. Do tio Patinhas. Exatamente, do tio Patinhas. Então, quem não sabe quem é tio Patinhas de novo, vai aí no YouTube e pesquisa. Então, assim, sem dúvida nenhuma, você vai com mais receio para construir aquele negócio. E aquele receio normalmente te salva lá para frente. Tanto uma parte quanto a outra, tá? Às vezes você vai ser o sacana da história e aquele documento, aquilo que você criou, vai salvar a outra pessoa, vai auxiliar a outra pessoa. Quando você vai com pessoas próximas... Você confia. E aí eu posso até contar um caso pessoal, só vou tentar tirar o nome? pessoal do contexto. Quando você vai com pessoas próximas, você confia. Então, pô, ele é meu primo, ele é meu irmão, ele é meu amigo de infância, então vamos lá que tá tudo certo. E uma hora dá besteira, uma hora dá errado e todo mundo sai perdendo. Um amigo meu, por exemplo, ele foi começar um negócio, ele convidou um outro amigo de infância, um cara que ele sempre confiou, e aí ele estava mais capitalizado do que o amigo, e ele comprou coisas para começar esse negócio. Comprou computador, comprou isso, comprou aquilo outro, comprou as coisas porque ele estava mais capitalizado do que o outro amigo. Então, pô, nada mais justo de quem tem mais dinheiro começa aqui o negócio, o outro vai entrar pesado no projeto, e futuramente a gente dá risada dessa história do começo no nosso jatinho, na nossa lancha e por aí vai. Aí esse amigo me contou que quando ele sentou com o amigo dele, ele falou, ó, comprei essas coisas aqui para o empreendimento, tal, e deu X. Então, a partir de agora, nesse negócio que a gente está montando, você está devendo Y, metade desse X. A gente vai trabalhar, vai conquistar as coisas e aos poucos você vai cobrindo esse buraco. Mas aí, quando você tiver esse dinheiro, você me paga e tá tudo certo. Nesse momento, aquele amigo de infância, etc., virou e falou, então, pensando bem, não vou participar do negócio. E aí foi comprado um monte de coisas, vezes 2, porque eram 2 pessoas que iam começar aquela empresa,
e não tinha mais a segunda pessoa, porque a segunda pessoa, além de falar que não ia pagar, resolveu que não ia mais nem participar do negócio. Isso, conforme a experiência que o meu amigo adquiriu, se isso fosse feito com um estranho, com um desconhecido, como aconteceu depois, jamais teria chegado nesse ponto. Porque primeiro ia ser feito um contrato, ou pelo menos um papel de pão, o que cada um entraria, não entraria. Entenderia-se as questões financeiras de cada um, então quem põe isso, quem põe aquilo, quanto que um vai pagar, como que o outro vai pagar, se vai parcelar, se vai usar cartão de crédito e etc. Então eu acho que o principal problema, e isso daí a gente vê também acontecendo em casamentos e acontecendo em N coisas, eu acho que o principal problema da parceria, e que vai para um outro ponto que já já a gente vai conversar um pouco, que é a aliança, é a questão de você ir muito confiante e entender que temos que trabalhar juntos, beleza, são pessoas, precisam do coletivo, mas que no coletivo cada um pensa de um jeito, cada um tem uma criação, cada um tem uma vivência, e muitas vezes o que é azul para você, para o outro vai ser roxo e o outro nem é daltônico. Aí eu vou pegar 2 exemplos. Eu falei que eu trabalhei na padaria com o Emílio. Uhum. Nós chegamos à conclusão de que era melhor ficar casado do que trabalhando juntos. Acontece muito. Então, paramos de trabalhar em conjunto. A outra questão, que também aconteceu com um amigo meu, em 2009, fez uma sociedade com mais 2 amigos e pegou um empréstimo de 300 mil. Imagina 300 mil em 2009. Uhum. Tá? Aí e tudo no verbal. Esse amigo acabou que a sociedade não deu certo por N fatores. Um falou que, na verdade, ia ser consultor, o outro falou que, na verdade, ia ser gerente, e que o terceiro, que é o meu amigo, falou, não, você falou que ia investir. Ou seja, esse amigo ficou pagando por 10 anos esses 300 mil reais sozinho, e a amizade acabou. Sim. Né? Então, são exemplos do que não fazer. Mas a gente volta no próximo bloco para você falar de alianças e o que deve ser feito para que seja positivo. A gente já volta. Daniel, nós encerramos o segundo bloco falando sobre essas questões no âmbito um pouco mais restrito. Agora, para quem tem visões e a boa ambição, eu falo que a ambição, a gente tem que parar, você falou a questão do lucro, que tem gente que tem medo, mas tem gente também que tem medo de ser ambicioso. Uhum. A gente tem que aprender que sim, a ambição ela é saudável, ela pode ser extremamente salutar. E como utilizar bem essa ambição para fazer esse crescimento através de parcerias, de alianças? Certo. Isso daí tem um nome técnico, a galera que é de letras aí vai saber o nome técnico, mas eu acho que é o uso errado das palavras, né? Colocar a palavra ruim na ambição, mas a palavra ruim ou o contexto ruim é a ganância, né? Exatamente. Então você pode e deve ser ambicioso, por favor. Então precisamos de mais pessoas ambiciosas, porque senão vamos viver num mundo que literalmente ele é empurrado, ele não é construído, e foge totalmente do conceito de mundo. O mundo sempre foi construído, e uma coisa eu posso te falar, se você não está construindo ele, alguém está te empurrando no que está sendo construído. Você está construindo um mundo para alguém. Exatamente. Como a gente fala em produtos free, se o produto for de graça... Alguém está pagando a janta. Você, né? Você que é a receita ali daquele produto. Então, assim, a ambição é boa, a ganância que não é boa, e na ambição você vai começar parcerias pequenas, então você vai começar uma parceria com a empresa ali do lado, ou com aquela ferramenta que te complementa, mas vai chegar uma hora que você vai querer os grandes. Então, quem não quer ser um grande parceiro de uma Microsoft? Quem não quer ser um grande parceiro de uma Amazon? Quem não quer ser grande parceiro de um Google? Imagina, o Google está ali num evento, um evento internacional para milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, que é o que está acontecendo hoje com os eventos sendo transmitidos, e tem ali o logo da sua empresa, que você começou no seu quartinho, que você começou fora do teu expediente de outro negócio que você trabalhava, e que agora está sendo exposto ali para milhares, milhões de pessoas. Então, todo mundo quer esse próximo passo, ou pelo menos deveria querer. Então, se você não é uma pessoa dessas, aí volta para a questão da inteligência emocional,
Acho que vale a pena um estudo, vale a pena um autoestudo para entender até onde você quer ir ou não. Não quero ir, ponto final? Beleza. Ok. Como a gente fala para as startups, e isso acontece muito, o não também é uma estratégia. Sim. Então, assim, é muito melhor quando você olha e fala não, porque você vai empurrando, e não chega, fica em cima do muro, né? Não é nem sim, não é nem não. Então, quando a gente está falando de grandes parcerias, por exemplo, se a gente vai olhar hoje o Perks da FCJ, para quem não conhece, a FCJ tem um programa de benefícios que se chama Perks, que é onde a gente tem pequenas, começou com grandes empresas, mas hoje ele está bem distinto. Eu tenho startups, médias e grandes empresas que oferecem benefícios para a rede FCJ. Um dos benefícios, principalmente quando eu pego as grandes, quando eu pego o topo da cadeia alimentar que está ali dentro do Perks, são créditos, que muitas startups se deslumbram naquele crédito, mas o que vem junto com aquilo são os programas de aliança dessas empresas. E o que é um programa de aliança hoje, por exemplo, de uma AWS? No ano passado, a gente pegou, a pedido da AWS, 5 startups da área de saúde, levamos numa grande farmacêutica, ou farmacêutica de diagnósticos, que queria entender se a solução daquelas startups atendiam às necessidades e às dores deles. Daquelas 5 que se apresentaram, 3 fecharam contrato com aquele grande player. Que legal. Então, isso é uma aliança. Por quê? Literalmente, a FCJ deu as mãos para a AWS, que deu as mãos para aquela startup, todos fomos para era para ser presencial, mas por causa da pandemia, para uma sala virtual. Ali rolaram apresentações, ali rolaram propostas comerciais e geraram negócios. Aquilo ali é uma aliança. Então, é bacana os créditos que a AWS dá para as nossas startups? Sem dúvida, e se possível, se eles quiserem aumentar, a gente aceita também, não tem problema não. Não só ela, né? Exatamente, não só ela. Mas eu vou viver só daquilo, que é o que acontece com muita startup. Hoje, o nosso programa, a gente está no tier de $10 mil, né? Por causa da estrutura de Venture Builder da FCJ, que já é um tier diferenciado. Tem muita gente que vai ali, usa os 10 mil, aí depois, a Oracle é 60. Aí vai lá para a Oracle, usa os 60. Agora a Microsoft é 120, vai para a Microsoft e usa 120. Agora o Google é 200, vai lá para o Google e usa 200. Você pode fazer isso? Pode. É uma estratégia boa? Não, é uma estratégia burra. Estou falando isso aí totalmente agora como ex-atual, chame como quiser, startupeiro, tá? Empreendedor. Então, assim, o empreendedor esperto, o empreendedor que está em 2022, vendo o que está acontecendo no mundo nos dias atuais, ele até pode usar aqueles $10 mil. Ou, se ele entender que o da Oracle é melhor, se ele entender que o da Google é melhor, se ele entender que o da Microsoft é melhor, ele pode usar aquele. Mas ele não vai usar só aqueles créditos, porque aquele crédito todo mundo tem. Todo mundo que está dentro daquela organização vai fazer um cadastro, vai ser aprovado ou não, mas as chances de ser aprovado é alto, porque ele já está com o selo da FCJ ali por trás dele, e ele vai usar aqueles créditos que são finitos, que eles acabam. Mas quantas empresas, e aí hoje a gente tem excelentes parceiros para isso, mas quantas empresas que vão pegar na mão dele e vão levar ele para uma reunião? Quando eu tinha startup, a minha primeira startup, vamos dizer assim, sabe que naquela época ninguém falava esse nome, 2008, então você falava que você era empreendedor, o pessoal já te corrigia, te chamava de empresário. Você falar de startup, então esquece. Até hoje ainda tem receio com relação a isso? Exatamente. E o que acontecia? Nós viramos parceiros Microsoft e, mudou, como diz um empreendedor nosso, mudou o preço do dólar. A Microsoft abriu muitas portas para a gente. Na época, nós passamos num programa que é o avô do Microsoft for Startups, que se chamava Microsoft Sol. Foi um teste que fizeram aqui no Brasil, 2007 para 2008. Então, eles liberaram ferramentas, liberaram créditos, deram aquela base para a nossa startup, mas o que foi o diferencial não foi isso. Isso daí eu brinco com as startups, mas é real. Crédito, até mesmo para fazer links patrocinados e etc., você usa seu cartão de crédito, você vende o seu carro, você vende algumas coisas que você pode vender. Na pior das hipóteses, você vai pegar dinheiro emprestado na rua, para não falar o agiota, entendeu? Então, você dá o seu jeito, você arruma aquele dinheiro e você paga. Mas
Cada reunião que a Microsoft pegou na mão da minha startup e ela nos apresentou, aquilo não tem preço. Cada reunião que eles indicaram a gente, cada premiação, cada ponte, cada conexão, aquilo não tem preço. E aquilo dentro das grandes empresas é o que eles chamam de aliança. Até por isso o nome da minha função aqui acabou sendo alianças e não rede de parcerias, né? Então, o nosso papel é construir essas alianças dentro da empresa, assim como as startups aproveitarem as alianças que já existem. Então, analise, aí volta para aquilo que a gente falou do pequeno, porque essa regra é igual para todos. Analise o que você quer, encontre o parceiro que tem a mesma visão que você, mas aí agora, para o próximo passo, você não depende só daquilo que ele te dá de base. Você começa a construir um relacionamento com ele. A aliança, assim como o casamento e etc., ele é um relacionamento construído ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Você não vai chegar ali na Oracle, não, Oracle, agora, a partir de hoje, todas as reuniões você vai me levar junto e ponto final. Não, isso não vai acontecer. Então, você vai construindo um relacionamento, você vai mostrando que a sua solução é boa. Cada reunião que eles te apresentarem, você vai fazendo aquelas entregas, porque eles vão ter o feedback daquilo, você sabendo ou você não sabendo. Então, como que você atendeu, como que você respondeu depois, como que você tocou as tratativas, se você foi proativo, se você foi reativo. Então, eles vão saber, e quanto mais você se dedicar nas suas entregas, mais eles vão abrir porta para vocês. Até que um dia, e isso está acontecendo, eu tenho alguns amigos que passaram por esse bom momento, uma grande vem e te compra. Então, eu tenho um amigo que ele desenvolveu uma aliança muito forte com a Oracle foi lá e comprou ele. Eu tenho um outro que desenvolveu uma aliança muito bacana com o Facebook foi lá e comprou ele. 3 que desenvolveram uma aliança muito legal com a AWS não comprou, mas hoje eles estão numa linha de produtos ali que a AWS trata como se fosse de dentro de casa. Eu acredito que eles devem mandar lá na AWS mais do que muito diretor, por causa dos produtos que eles criaram e por causa aliança, parceria, você tem os dois lados da moeda, né? O retorno que eles trouxeram para dentro de casa também, tanto para a startup deles, quanto para o outro parceiro, né? E isso vai gerando uma... A partir do momento que você tem alguém grande que confia em você, também gera em você uma confiança muito maior. Uhum. Agora, você disse uma coisa que me chama a atenção, eles vão saber o que você está entregando de verdade, eles vão saber Sim. que tipo de postura você vai ter. Uhum. E eu queria que você continuasse com algumas dicas desse tipo que você deu, porque talvez alguns estão ouvindo aqui e falando, poxa, mas eu preciso procurar o Daniel para fazer essas alianças? Eu preciso ter alguém como o Daniel para fazer isso? Como que essas alianças podem ser construídas? Certo. Sempre estou à disposição. A gente tem um sério problema no planeta Terra. Talvez o Musk e mais alguns mudem isso, né? A gente indo para Marte e para outros planetas. Mas, infelizmente, o dia só tem 24 horas. Então, a agenda, às vezes, acaba ficando um pouco apertado. Porém, sempre estou à disposição, tanto eu quanto a Luísa e a equipe de alianças e parcerias estratégicas. Mas é uma função que eu tenho que ter dentro da minha startup, sem dúvidas. É uma função que normalmente o CEO daquela startup, principalmente pensando ali naquele comecinho, é um chapéu que ele vai ter que pôr para ele fazer, uma atividade que ele vai ter que fazer, sem dúvida nenhuma. O primeiro grande head de alianças daquela startup, o primeiro grande head de parcerias daquela startup é o CEO. O trabalho que eu estou fazendo hoje foi um trabalho que o Justino começou há 9 anos atrás, e depois passou para a Frânia, quando era diretor de operações, depois passou para o Rodolfo, quando era diretor de operações, e conforme a FCJ cresceu, chegou no Daniel, já vindo já numa outra função. Então, assim, desde o dia 0, acredito muito, e aí, hoje a gente vê, né, que até antes do seu negócio ser originado, você já precisa estar ali traçando as alianças e parcerias. Na própria história da FCJ é assim. Exatamente. Antes da FCJ nascer, durante 2 anos antes da FCJ nascer, o Justino já estava articulando ali o que seria a FCJ no amanhã. Sim. Então, assim, vai começar a sua startup, eu já tenho sua startup, entende sobre os programas de aliança, principalmente essas bigs, Google, Microsoft, Zendesk, a galera que está listada na Nasdaq,
Você vai ali, você coloca Microsoft Alianças, Microsoft Programa de Parcerias, Microsoft Programa para Apoio a Startups, Microsoft Fomento a Startups. Estou falando da Microsoft, mas pode trocar os nomes. Tudo que você colocar desses nomes vai te dar um conteúdo ali com a regra do jogo deles. Então, ali eles já vão estipular o que eles querem e o que eles não querem. Vai do seu lado agora aceitar aquela condição ou não. O não também é uma estratégia. Bater o olho ali, viu que aquilo não te agrada, não te satisfaz e não atende o teu planejamento estratégico, não, esse aqui não é o cara para ser o meu parceiro. E vai para o outro. Ah, mas pô, todo mundo é parceiro da... Eu vou inverter para a galera não reclamar, principalmente os haters. Todo mundo é parceiro da Google e ninguém é parceiro da AWS. Tá bom, na prática não importa. O que importa é assim, pô, se a minha solução ela teve um fit legal com o Google, ou se a minha solução teve um fit legal com a AWS, esse parceiro ele quer ser potencializado, ele quer ganhar também naquilo. Ele não criou aquele programa ali como uma ONG só querendo ajudar a humanidade, ele criou aquilo ali para ganhar dinheiro também. Então ele vai ver esse diferencial e ele vai ajudar e aí vai para aquela frase, né? Quando a maré sobe, todos os barcos levantam. Ele vai ver que você está ajudando a maré a subir, ele vai te ajudar também a subir essa maré. E todo mundo sai ganhando. Então, assim, algumas dicas. Volta para aquela questão que a gente falou de quando você é pequeno. Sim. Então, questões contratuais, questões de acordo, cumprir as questões de acordo. Aí vamos para um segundo passo, que é ter esse fluxo de atendimento. Então, uma coisa que acontece muito, a própria FCJ, a FCJ pegou na mão da startup e apresentou a startup para Gerdau. A startup foi lá, fez a primeira reunião e desapareceu, nunca mais voltou. Isso acontece. Então, assim, a galera, infelizmente, tá? E aí eu vou chamar dos pangarés. Os pangarés entendem que aquele lead barato, que aquele CAC barato não tem valor e acaba perdendo. Outros veem valor naquilo, então, pô, você está ali numa reunião que, em aspas, não te custou nada, porque quem pagou o CAC foi o parceiro, sim, mas naquela reunião ali ela pode te dar milhões de retorno. Enquanto tem um monte de gente gastando com equipe comercial, com prospecção, inbound, outbound, para poder chegar naquela mesma mesa que você chegou. Então, assim, o segundo passo, sem dúvida, é seguir o teu fluxo comercial como se ele fosse um cliente que você pagou aquele custo de aquisição como todos os outros. E o terceiro passo é entender o que essas parcerias podem te fazer a âmbito mundial. Muitas vezes a gente olha só a nossa cidade, só nosso bairro, só nosso país, mas esses, principalmente os grandes players, eles estão ali a nível mundo. Então, essa solução que eu desenvolvi para o Brasil, eu posso usar ela em Singapura? Essa solução que eu desenvolvi no Brasil, eu posso adaptar ela e usar na Groenlândia? Se sim, vai lá, adapta e vai crescendo. Exato. Mas eu só tenho 50 clientes no Brasil. Eu posso fazer minha solução na Guatemala? Pode. Lógico. O que te impede? Né? Exato. Existe todo um planejamento para isso, também não vai lá sem planejamento que não vai dar certo, mas se você identificar, e aí eu acho que os dias atuais eu acho que está muito bom para isso, que na minha época, ou pelo menos na minha primeira empresa, eu não tinha isso. Hoje você consegue ter dados e ter uma visão de tribos, de comunidades, de grupos. Então, eu desenvolvi uma plataforma de atendimento para WhatsApp. Vou até usar um exemplo de uma startup nossa. Qualquer ser no mundo que usa o WhatsApp é meu cliente, ponto. Ou é meu possível cliente, ponto. Eu vou então levar minha ferramenta para a China, porque na China tem bilhões de habitantes. Não, porque lá eles não usam WhatsApp. Então eu vou levar para os Estados Unidos, porque lá é a maior economia do mundo. Não, porque lá o WhatsApp está em terceiro, quarto, quinto, sei lá que lugar que está. Lá eles têm já outra cultura de ferramenta de comunicação. Opa, mas espera aí, eu estou no Brasil, a América Latina usa, eu vou levar para a América Latina? Vou, porque eu já tenho aquela ferramenta. Sim. Mas como que eu vou fazer? Eu vou chegar lá na Colômbia e vou sair gritando WhatsApp no meio da rua? Não, eu vou pegar um parceiro, vou construir uma aliança com ele de algo que nós dois acreditamos, e ele vai me ajudar a ir para a Colômbia.
O caso que eu estou dando aqui, só mudando o país final por questões de confidencialidade, foi o que aconteceu numa startup nossa que se chama Maxbot. Então, ela entendeu uma necessidade de mercado, ela excluiu, isso daí a FCJ como Venture Builder auxiliou ela excluiu os falsos potes de ouro, entendeu? Vamos para a China, vamos para os Estados Unidos e etc. Ela auxiliou a mostrar o caminho real ali para aquela startup, com o auxílio de um parceiro. Eles entraram no primeiro país da América Latina e já estão indo para mais alguns, se é que a gente pode falar assim. Então, assim, a aliança, a parceria que depois transforma-se em aliança, é um grande potencializador de negócios. Que se você, como startup, seja da rede FCJ ou seja de fora, independente, se você começar a usar isso como ferramenta, eu não tenho a menor dúvida, não vou falar de unicórnio, mas eu não tenho a menor dúvida que eu vou te ver em muita capa de jornal, que eu vou te ver em muita revista, que eu vou te ver em muitos releases e etc. Até que chegue um dia da Forbes, Camarote patrocina a gente, entendeu? Então, assim, foquem nisso, estudem sobre isso, é papel do CEO no começo, no começo de qualquer empresa, o CEO ele é um grande comercial, mas assim, é uma coisa que ela pode ser estudada e ela pode ser aplicada. Parece muito arte, mas grande parte do alianças e parcerias, ele é uma ciência. Então, se você aprender aquela ciência, com certeza você consegue replicar no seu negócio. Você me fez lembrar a programação neurolinguística. Por que chama programação? Porque ele é replicável, né? Você Exatamente. Consegue se programar. Se deu certo para um, brinca. Deu certo com o outro, por que não vai dar certo comigo? A gente brinca dessa maneira. Então, Daniel, quero te agradecer pela parceria de estar aqui hoje no podcast Inovação na Veia. Por favor, deixa o seu contato para quem quiser te achar. E a parceria continua. Sempre que você quiser, aqui está à disposição. Maravilha, brigadão. Para quem quiser falar comigo, acho que é bem fácil, é só colocar Daniel Marigliano no Google, que aparece bastante informação, ou o meu contato direto na FCJ, daniel@fcjventurebuilder.com. E são todos bem-vindos, que se vocês quiserem conversar, a gente pode trocar algumas experiências e gerar, né, boas parcerias, futuramente boas alianças. Estamos aqui para isso. Obrigada, Daniel. Valeu, obrigado. Para você que está aqui, mais um episódio, meu muito obrigada. Lembra de seguir, @podcast.inovação na veia. Se você está no Spotify, agora tem 5 estrelas para você curtir aí. Compartilha e segue. A mesma coisa na Apple Podcast. E eu te espero no próximo episódio. Um beijo, Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.